Boa tarde, eu sou Rafael Ribeiro, diretor cultural aqui da Fundação. Nós estamos gravando esse vídeo, que seria a princípio o nosso seminário online, em tempo real, na semana passada, mas devido a problemas técnicos, nós não realizamos. Então estamos gravando e se você está assistindo é porque já está disponível aí no nosso canal do YouTube. A ideia desse vídeo é prestar esclarecimentos sobre a Lei 14.017, também conhecida como a Lei Aldir Blanc, que trata aí da questão da emergência cultural. Pode botar no slide aí, Rafa. Próximo. Eu quero iniciar aqui fazendo essas considerações, agradecendo aí o grupo de dirigentes municipais de cultura do Vale e Litoral Norte, que desde o início, lá das discussões, a respeito da criação da lei já estavam participando ativamente. Foi muito importante essa mobilização e eu espero que ela perdure não só até depois desse momento, não só nesse momento, mas mesmo depois, que perdure essa proximidade entre os dirigentes municipais de cultura aqui na nossa região. Quero agradecer em especial aí os meus colegas da Câmara Técnica da Codivap, a Câmara Técnica de Arte e Cultura da Codivap. Então esse grupo de dirigentes, via Codivap, elegeu aí uma Câmara Técnica para estar à frente aí desse processo todo e buscando aí os meios e repassando as orientações. Então ficou o Bruno Crasto, de Jacareí, como coordenador dessa Câmara Técnica, eu fiquei como vice-coordenador aqui representando Paraibuna, e a Camila Marujo, lá da Fundação Cultural de Ubatuba, ficou como secretária. A gente tem também o Alcemir Palma e o Binho Perinoto, que estão ali no suporte, ali, não está como protagonista, mas estão dando um suporte muito importante, e todo mundo, na verdade, há uma troca muito intensa e muito importante aí nesse grupo. Eu quero agradecer a todos, na pessoa aí dessas pessoas mencionadas, todos se sintam agradecidos. Nós participamos do curso da Lei da Emergência Cultural, fizemos videoconferências entre os dirigentes, criamos essa Câmara Técnica de Arte e Cultura na Codivap e fizemos o seminário do governo do estado sobre a Lei 14.017. Pode passar, por favor. É importante a gente falar aí de umas interlocuções que estão ocorrendo com o Ministério do Turismo e o que já foi consolidado nesse processo. Então já está consolidado que a plataforma Mais Brasil, ela vai ser utilizada para essa transferência dos recursos. Então, independente se o município tem sistema municipal de cultura, se tem conselho, se tem fundo, de qualquer forma o recurso vai chegar via plataforma Mais Brasil. É claro, a gente sabe que seguindo o caminho do sistema municipal de cultura, que passa pelo conselho, passa pelo fundo, a gente tem uma possibilidade de aplicação mais democrática dos recursos, que vá mais ao encontro das necessidades reais da população. Bom, temos um cronograma mantido aí de abertura da plataforma no próximo dia, agora 25, daqui a 5 dias, nós estamos gravando hoje aqui dia 20, então daqui a 5 dias teremos o início da plataforma específico para isso, vai abrir essa possibilidade na plataforma Mais Brasil, para a gente começar esse trabalho de pleito dos recursos. E o início dos repasses a partir do dia 6 de agosto. E também já está num processo avançado aí a comunicação com o sistema DataPrev, que cuida aí dos repasses diversos do governo federal, e evidentemente que vocês vão ver mais à frente aí os critérios para receber e quem pode e quem não pode receber. Então quem já recebe algum outro tipo de benefício não vai poder receber esse benefício da emergência cultural aí da Lei Aldir Blanc, ressalvado o Bolsa Família, mas a gente vai falar disso em detalhes daqui a pouquinho. Então vamos lá, vamos para o próximo slide, pode passar, aí. Então a gente vai por perguntas e vamos respondendo as perguntas com os artigos da lei. Então, o que é a lei? Então, o artigo 1º lá, ele esclarece
né, que essa lei dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, do decreto número 6, aí, de 20 de março de 2020. Então, essa lei ela está em vigor e vai permanecer enquanto vigorar esse decreto. Pode passar. Qual é o montante do recurso e como será dividido? Então, o recurso será dividido da seguinte forma: 50% para os estados e Distrito Federal e 50% para o município. O montante é 3 bilhões de reais. Então, esses 3 bilhões vai ser dividido entre os estados e o município. Então, os municípios receberão aí, o total, né, de municípios, 1.500.000, né? E os estados e distrito mais 1.500.000 reais. Pode passar. E Paraibuna, quanto que Paraibuna vai receber? Pode passar. Então, os recursos para Paraibuna, de acordo aí com a regra criada para a divisão, não somos nós que criamos isso, né? Já a própria instrumento legal já determinou isso. 20% de acordo com os critérios de rateio do FPM, né, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Isso já é um fundo que já repassa recursos para o município, né? Então 20% desse valor vai usar esses critérios de rateio e 80% de acordo com a população. O que totaliza, então, para Paraibuna, R$ 152.953,69 de real. Esse recurso ele vem para a Fundação Cultural, mas não é a Fundação Cultural que vai usufruir dele, não é a prefeitura, nenhum lugar é. Esse recurso ele vai ser repassado para as pessoas com caráter emergencial, e a gente vai ver os critérios. Próximo. Aqui eu falo dos requisitos, né, do sistema municipal. Eles não são requisitos para receber, mas são requisitos, na verdade, isso não estava definido ainda, né, quando foi feito o slide. Eles não são requisitos para receber, mas uma demanda que se solicita aí que seja atendido, como eu já falei, justamente para assegurar aí uma maneira mais democrática de se fazer a distribuição desse dinheiro, aplicação dele. Pode passar. Então, como poderá ser utilizado esse recurso? Pode passar. Então, o artigo 2º, ele vai dizer como que pode ser utilizado. E, basicamente, a gente tem 3 formas, 3 incisos que estão aí no artigo 2º, que vão discriminar aí como que a gente pode usar. A primeira, o inciso 1, fala da renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Tá? Então, aqui se inclui o artista que toca algum instrumento, que é um ator, que é um bailarino, que é um pintor. Se inclui o iluminador, o técnico de som. Então, aqui são os trabalhadores da cultura. E depois a gente vai ter como que isso vai ser definido mais à frente. Pode passar, por favor. Próximo slide. Isso. Não, 2, inciso 2. Isso. Uma outra forma de se utilizar esse recurso é o subsídio mensal para a manutenção dos espaços artísticos e culturais. Daí ele vai discriminar microempresas, pequenas empresas culturais, cooperativas. Então não importa se é sem fins lucrativos ou com fins lucrativos. E nós tivemos também uma definição aí na semana passada a respeito do CNPJ. Então havia uma incerteza ainda com relação a se quem não tem CNPJ vai poder receber. Porque a gente sabe de grupos, de coletivos, de espaços em diversas cidades que atuam, mas que não estão regulamentados com CNPJ. E o Ministério do Turismo vinha colocando isso como uma exigência de que teria que ter o CNPJ para poder receber esse subsídio mensal.
e à frente aí de articuladores de todo esse processo conseguiu aí reverter essa situação e houve um consenso, então, né, na semana passada, de que poderão, então, né, independente de ter o CNPJ ou não, terá outros critérios, mas não será o CNPJ, então, necessário para receber esse subsídio mensal para a manutenção dos espaços. E aqui eu já quero explicar, esse subsídio mensal, ele é para suprir, então, por exemplo, se você loca um espaço, se você tem, né, você paga a conta de água, a conta de luz, telefone, internet, então aquilo que você precisa para manter o seu espaço funcionando, ele pode ser subsidiado, então esse valor mensal. E isso tudo vai ser definido em detalhes na regulamentação, que nós ainda estamos aguardando, e muita coisa a gente não consegue dar resposta para vocês, porque a gente não tem essa definição legal ainda, né, da regulamentação, mas o que a gente consegue dar a resposta, a gente já vai apresentar a resposta nesse vídeo aqui para vocês. Então, esse subsídio mensal, evidentemente você vai ter que fazer uma comprovação de que você realmente gasta, né, quanto você gasta, você vai receber o recurso e depois você vai comprovar que você pagou aquelas contas, né, com esse recurso. Ele tem uma variação aí de valores que vai ser citado lá no artigo 8º. Esse artigo 2º está muito relacionado com o artigo 8º, você vai ver que na lei, no texto da lei, várias vezes um remete ao outro. Pode passar, por gentileza. O inciso 3º, ele fala então dos editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens. Ele está falando aqui então de parte do volume que pode ser utilizado para esses editais. Então vamos fazer um edital de contratação de shows para lives, por exemplo, né? Então esse recurso pode pagar então esses shows. E no artigo 1º, está aqui amarelinho aqui, ó, em cima da minha cabeça, ele diz que o valor previsto no caput desse artigo, pelo menos 20% serão destinados a ações emergenciais prevista no inciso 3º, que é esse aqui que nós estamos lendo, do caput desse artigo. Ou seja, daqueles 152 mil, pelo menos 20% a gente tem que usar em editais. A gente fecha aqui o artigo 2º, mas antes de passar, eu quero deixar vocês cientes de que há uma colocação com relação ao Estado, o nosso governo estadual aqui de São Paulo, de que o valor não utilizado, porque o texto da lei, vocês vão ver lá na frente, que ele diz que a gente tem um prazo para utilizar o recurso, e se não for utilizado, a gente tem que repassar ele para o Fundo Estadual de Cultura. E o governo do estado já se comprometeu que, se ele pudesse, a regulamentação da lei permitir, ele devolve esse recurso para o município, devolve para o Fundo Municipal de Cultura, respeitando aí o prazo, mas ele devolve, se a regulamentação da lei permitir, tá? Pode passar, por gentileza. Então, Paraibuna vai receber? Vamos lá. Então, aqui fala do prazo, o artigo 3º fala do prazo, que os municípios terão um prazo máximo de 60 dias, né? Está fora de ordem aqui, mas tudo bem. Esse slide era para estar depois. Os municípios terão um prazo máximo de 60 dias, contado da data de recebimento do recurso para a destinação prevista. Aqui há também uma discussão, porque o Ministério do Turismo, o governo federal, soltou uma MP, a medida provisória 986, depois da lei, que fez algumas alterações na lei, e estipulava o prazo de 120 dias para os estados e Distrito Federal. E daí depois houve uma tratativa, né, do Ministério do Turismo, dizendo, olha, foi um equívoco, na verdade era para ser também os municípios 120 dias. Então há esse discurso, porém o texto da lei fala em 60 dias e não surgiu nenhuma alteração legal ainda com relação a isso. Tá? Nós estamos aguardando. Próximo. Aqui fala então da devolução, né, como eu havia falado, que devolve ao fundo estadual, tá? Se passou esses 60 dias,
O que não utilizou, devolve, remete, né? Não é devolve porque não veio de lá, mas remete, ou reverte ao Fundo Estadual de Cultura. E aí há o compromisso do Estado que, havendo a possibilidade legal, devolveria logo em seguida esse dinheiro de novo ao município. Próximo. Então, qual é o prazo para receber, para utilizar e para prestar contas? Próximo. É o prazo que a gente falou lá, 60 dias. E aí a gente vem das condições. Pode passar para o próximo, Rafa? Então, aqui seria condições da renda emergencial. Agora você volta, por gentileza. Isso. Então, compreende-se, aí vamos entender quem é que pode, né? Quem é que pode? Compreende-se como trabalhador e trabalhadora da cultura as pessoas que participam da cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais descritos no artigo 8º dessa lei, incluídos artistas, contadores de histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte e capoeira. Próximo. No artigo 5º, ele fala em especial da renda emergencial. Isso, Rafa, valeu. Renda emergencial. Então ele fala aqui que são R$600, né, o valor mensal, como já está sendo esse auxílio emergencial do governo. Esse é específico para os trabalhadores da cultura. Ele vai falar dos critérios de quem pode e quem que não pode receber, tá? Ele é retroativo a 1º de junho e ele vai estar vigente enquanto estiver vigente o benefício já criado pela Lei 13.982, aí, de 2 de abril de 2020. Então, essa lei criou a renda emergencial e essa nossa lei aqui, 14.017, está vinculando o prazo dela ao prazo dessa lei 13.982. Tá? Então, enquanto essa lei estiver vigente, a nossa aqui também está vigente, a gente pode, então, fazer esse repasse dos R$600, enquanto haja, lógico, o recurso suficiente aí dos 152 mil, tá? E ele é retroativo a 1º de junho, ou seja, vamos dizer que lá em agosto, então, a gente vai conseguir pagar isso, tá? Então, você vai receber junho, julho e agosto, e depois continuar recebendo R$600 por mês enquanto estiver vigente. Há também aí uma proposta do governo do estado para que assuma esse inciso, né, que seria o inciso 1º lá do artigo 2º, que fala da renda emergencial, para que ele assuma a responsabilidade desse inciso. Então, isso seria feito exclusivamente pelo governo do estado, e os municípios ficariam, então, responsáveis por cuidar do inciso 2, que é o subsídio mensal aos espaços para manutenção, né, dos espaços culturais, e os editais, tá? A gente vê isso com bons olhos porque a matemática é simples, né, pessoal? O município vai receber 152 mil. A gente vai dividir esses 152 no inciso 1, 2 e 3 do artigo 2º, que é o auxílio emergencial, o subsídio mensal para manutenção dos espaços e os editais. Se o Estado assumir o inciso 1, nós vamos ter o 152 mil só para o inciso 2 e inciso 3, que é o subsídio para manutenção e os editais, tá? E significa que as pessoas que estiverem recebendo o auxílio emergencial, os R$600 por mês, esse dinheiro está vindo do Estado, do montante do Estado. Então é mais dinheiro que está vindo para a Paraibuna. E por que a gente vê isso então com bons olhos? São 152 mil que está vindo para os trabalhadores da cultura de Paraibuna. Isso significa o quê? Que o comércio local vai ser aquecido com mais 152 mil reais. Então é o pessoal daqui comprando as coisas aqui, pagando suas contas aqui. Então a gente vê isso sim com bons olhos, porque ao invés de ter então só os 152 mil, na possibilidade de fazer esse acordo com o Estado, que o Estado já se propôs a fazer, o que estamos esperando em relação a isso é o posicionamento do governo federal,
diante da sua regulamentação. Então ele pode fazer uma regulamentação já discriminando isso, ele pode fazer uma regulamentação que deixe isso em aberto, e daí cada estado faz com os seus municípios, e os municípios que tiver interesse faz com o estado, e o que não tiver não faz. Ou ele pode até restringir e dizer, não, cada ente federado vai ter que fazer as 3 partes, né? Entendendo o ente federado, o estado é um ente federado, o município é outro ente federado. Então é isso, a gente tem aguarda essa definição ainda com relação a isso. Vou tomar uma aguinha aqui. Pode passar, por favor, Rafa. Pode passar? Então, quem que pode receber... Vou deixar esse copo aqui, né, na mesa. Quem que pode receber, tá? Então, vamos lá. Agora é importante porque se você se enquadrar em um desses aqui, provavelmente você não vai poder receber, né? Então, ó, o parágrafo primeiro diz: o benefício referido será considerado... aqui já falou do retroativo, perdão. Pode passar, Rafa. Quem pode receber auxílio? Sexto, farão jus. Isso. Volta só aí, porque tem o parágrafo primeiro, era esse que eu ia ler. Então, o recebimento da renda emergencial está limitado a 2 membros da mesma unidade familiar. Então, vamos supor que você tem lá marido, mulher e filho. Todos são artistas. Vamos dizer que todos tocam na mesma banda. Só 2 vão poder receber. Tá? É o que diz o texto da lei. Ou vamos dizer que é uma mãe, né, uma mãe provedora, ou seja, ela não é casada, não tem marido, é ela e os filhos, e ela é artista. Ela pode receber 2 cotas. Então a mãe que é provedora da família monoparental, ela pode receber 2 cotas, tá? Próximo. Agora a gente entra aqui nos incisos do artigo 6º. Então olha só que fala lá. Eu vou ler o caput só para a gente dar continuidade. Farão jus à renda emergencial prevista no inciso 1 do caput do artigo 2º, que é a renda emergencial desta lei, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura com atividades interrompidas e que comprovem. Vamos lá, inciso 1. O próximo, Rafa. Terem atuado social ou profissionalmente na área artística e cultural nos 24 meses imediatamente anteriores à data da publicação dessa lei. Ou seja, 2 anos de atuação. Faz 2 anos que eu atuo como artista, como iluminador, como músico. Eu tenho direito. Comprovando, tá? Comprovando como? Atuação de forma documental ou autodeclaratória. E aqui a gente vai entrar já eu quero destacar aqui um ponto, porque lá na frente a gente vai ter um outro artigo, se eu não me engano, o artigo 8º, que vai dizer assim, autodeclaratória e documental. Então a gente tem aí uma discrepância na lei, não sei como que isso vai ser resolvido, né? Aqui, então, no caso da renda emergencial, o cidadão pode fazer uma comprovação documental ou autodeclaratória. O que significa isso? Eu declaro que eu sou artista faz 2 anos, que não tenho outro emprego, declaro tudo que a gente vai ver aí que são requisitos. Basta eu declarar, assinar um papel dizendo que estou apto. Já posso receber. No caso da renda emergencial é documental ou autodeclaratória. Tá? Aí a gente vai ver lá no artigo 8º, quando ele fala dos espaços culturais, ele fala autodeclaratória e documental. Tá bom? Isso é importante deixar claro. Inciso 2, não ter emprego formal ativo. Você não pode estar com carteira assinada. Correto? Inciso 3, não serem titulares de benefício previdenciário ou assistencial ou benefício do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o programa Bolsa Família. Então, quem recebe o Bolsa Família, se cumprir os outros requisitos, pode receber o auxílio emergencial? Pode, não é porque ele recebe o Bolsa Família que ele não vai poder receber. Se ele cumpre os outros requisitos, ele pode receber. Próximo.
Terem renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, o que for maior. Então você tem que estar nessa faixa. Se a sua renda per capita é maior que meio salário mínimo, ou se a renda familiar é maior do que 3 salários mínimos, você não pode receber. 5. Não terem recebido no ano de 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 de real. O que isso significa? Se você declarou no imposto de renda acima desse valor, você já não pode receber. Próximo. Estarem inscritos com respectiva homologação da inscrição em pelo menos um dos cadastros previstos no parágrafo 1º do artigo 7º dessa lei. Quando chega lá a gente vai ver, tá? São cadastros que existem e que estão sendo criados e que você tem que estar inscrito. 7. Não serem beneficiários do auxílio emergencial previsto na Lei 13.982. Como eu disse, a Lei 13.982 foi a lei que instituiu o benefício do auxílio emergencial a nível federal para todas as pessoas. Se você já está recebendo esse auxílio, você não vai poder receber esse, que é específico para os trabalhadores da cultura que não recebem esse outro auxílio, que não conseguiram receber. Próximo. Condições do subsídio mensal, manutenção de espaços. Então agora ele começa a falar. Vamos lá. O subsídio mensal previsto no inciso 2 do caput do artigo 2º dessa lei terá o valor mínimo de R$ 3.000 e máximo de R$ 10.000, de acordo com critérios estabelecidos pelo gestor local. A gente aqui é um ponto que a gente ainda aguarda um pouco mais de clareza na regulamentação da lei. Aqui eu coloquei embaixo aqui o artigo 2º, só para vocês lembrarem, né? O subsídio mensal para a manutenção de espaços culturais, aquela ideia do governo, da gente usar esse dinheiro do governo para bancar um custo de aluguel, de conta de água, de luz, de telefone, de internet, para você continuar com o espaço aberto ali, pelo menos, né? Para você não precisar fechar as portas. Isso inclui microempresas, né? MEI, empresas culturais, cooperativas e tudo mais. Com ou sem fins lucrativos, não importa. Daí tem alguns critérios, então ele vai começar a falar aqui os incisos. Vamos lá, próximo. Ele começa aqui, parágrafo 1º. Farão jus ao benefício referido no caput desse artigo os espaços culturais e artísticos, microempresas e pequenas empresas culturais, organizações culturais, comunitárias, cooperativas e instituições culturais com atividades interrompidas que devem comprovar sua inscrição e a respectiva homologação em pelo menos um dos seguintes cadastros: cadastros estaduais de cultura, cadastros municipais de cultura. No nosso caso, nós temos 2 cadastros vigentes. Nós temos o CAP, que é o Cadastro dos Artistas de Paraibuna, que é um cadastro que nós criamos não especificamente para esse momento, né? Especificamente para esse momento. É um cadastro que a gente criou para coletar mesmo dados, informações e poder desenvolver atividades a partir dessas informações. E temos o cadastro que é específico para isso. Então nós recomendamos que no caso dos artistas, que eles preencham os 2 cadastros. O iluminador precisa preencher o cadastro dos artistas de Paraibuna? Não. Você vai ver que lá no cadastro tem especificamente, se você não se enquadra ali, não precisa preencher. Se você não se enquadra, mas você quer preencher, tem um campo lá que é outros, e você coloca, não tem problema, né? Porque essa inscrição que você vai fazer no CAP, eu estou falando do CAP agora, essa inscrição que você vai fazer no CAP, ela vai passar pelo crivo do Conselho Deliberativo da Fundação Cultural. Então, qualquer pessoa pode se inscrever? Qualquer pessoa pode se inscrever. Daí vai chegar para o conselho essa inscrição e o conselho vai avaliar se essa pessoa realmente
tenha atuado como artista. Se o conselho sentir a necessidade, ele pode pedir a comprovação, você vai enviar os documentos, vai comprovar. Tudo isso está discriminado no nosso edital, que é o edital número 23, você acha no site da Fundação, tem uma notícia no site da Fundação falando do CAP, e já tem o link para o edital e para o formulário que você precisa preencher, e para um vídeo tutorial que a gente ensina como você preenche o cadastro passo a passo. Tá tudo lá nessa notícia, tá? No site. Esse é o CAP. O CATAC, que é o Cadastro dos Trabalhadores da Arte e da Cultura, é específico para essa lei, para esse momento. Então, se você acha que você tem direito a receber esse benefício, você vai fazer essa inscrição também, e ela também vai ser avaliada. Tá? E aí ele continua, cadastro distrital de cultura, cadastro nacional de pontos de cultura, pode passar, Sistema Nacional de Informações, Indicadores Culturais, né? O Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro, que é o SICAB, já bem conhecido aí do pessoal, e outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na unidade da federação, bem como projetos culturais apoiados nos termos da lei tal, nos 24 meses imediatamente anteriores à data da publicação dessa lei. Então tem que ter aí 2 anos de cadastro. A gente está esperando a regulamentação para ver isso, porque né, a gente sabe que a maioria dos municípios não tinham esses cadastros, então vai ter que ser feito aí um reconhecimento. A gente está esperando só a regulamentação da lei para a gente poder fazer esse reconhecimento conforme essa regulamentação. Parágrafo 2º. Serão adotadas as medidas cabíveis por cada ente federativo enquanto perdurar o período de que trata o artigo 1º dessa lei, para garantir preferencialmente de modo não presencial inclusões e alterações no cadastro de forma autodeclaratória e documental. Que comprovem funcionamento regular. Tá? Então aqui já está o mecanismo que possibilita a gente fazer aí o cadastro. Você fala, mas lá na lei fala que tem que ter 2 anos. Então, mas aqui no parágrafo 2º já está falando que é permitido a inclusão e alteração no cadastro, desde que você faça a autodeclaração e comprove documentalmente, tá? O seu funcionamento regular. Regular quer dizer, faz 2 anos que você está já ativo. Você entendeu, pessoal? Isso é importante ficar claro, hein? Isso é importante ficar claro. 2 anos tem que ter. Aí na lei ele fala 2 anos no cadastro. Daí no parágrafo 2º já fala assim, ó, se não tiver o cadastro, você pode fazer a inclusão agora, nos próximos dias. Você pode incluir, você pode criar o cadastro e incluir, desde que a pessoa comprove que 2 anos já que ela está de atividade. Ficou claro, né? Isso é importante, porque depois surgem as dúvidas, e a gente quer evitar as dúvidas, a gente quer ir direto para a parte prática. Parágrafo 3º. O benefício de que trata o caput desse artigo somente será concedido para a gestão responsável pelo espaço cultural, vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de um cadastro referido no parágrafo 1º desse artigo, ou seja, responsável por mais de um espaço cultural. Então, quando a gente cadastra um espaço cultural, então vamos dizer que nós temos um espaço aí de como diz aí na lei, que pode, de capoeira, escola de capoeira. Eu vou cadastrar esse espaço, eu vou ser o responsável pelo espaço. Então, vou me cadastrar lá. Eu sou responsável pelo espaço de aula de capoeira. E também eu sou responsável pelo espaço de aula de música. Um centro comunitário que tem aula de música, eu sou responsável. Então, eu sou responsável por 2 espaços, eu não vou poder receber os 2. Eu vou ter que escolher um dos 2 para receber. Então, isso já é bom também avisar para que você não saia se cadastrando aí como responsável, porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa que está à frente de um local, de um grupo, de um coletivo, é muitas vezes a pessoa que está à frente de um outro grupo, né? Só que
você não pode se cadastrar como responsável por 2 grupos. Você pode, mas você vai receber por um só. Você vai ter que optar. Próximo. Quem tem direito ao subsídio mensal para a manutenção de espaços? Vamos lá, vamos ver. Então, no artigo 8º ele fala. Lembra que o artigo 8º é aquele que está relacionado ao inciso 2 do artigo 2º, que é quando fala do subsídio mensal para a manutenção dos espaços culturais. Então, ele vai dizer aqui, então, quem são, o que é, o que a gente pode considerar como um espaço cultural? Compreende-se como espaços culturais todos aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com a finalidade cultural e comunitária e instituições culturais com ou sem fins lucrativos que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais tais como, então ele vai fazer é como se fosse um exemplo, né? Isso aqui se inclui, tais como, tem outras, tais como, vamos lá. Pontos e pontões de cultura, teatros independentes, escolas de música, de capoeira, de artes e estúdios, companhias e escolas de dança, circos, cineclubes, centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regional. Aqui em São José a gente tem bastante aquele CTG, né? Centro de Tradições Gaúcha. Não sei se tem bastante, eu conheço um, mas então esse, por exemplo, seria um espaço. Aqui em Paraibuna, Centro de Tradição Regional, não me lembro, não me recordo agora, não tenho conhecimento, não está na minha memória. 7. Museu comunitário, centros de memória e patrimônio, bibliotecas comunitárias, espaços culturais em comunidades indígenas, centros artísticos e culturais afro-brasileiros, comunidades quilombolas, espaços de povos e comunidades tradicionais, festas populares, inclusive o Carnaval e o São João, e outras de caráter regional. Por exemplo, se a gente tivesse a quadra da escola de samba da Vila de Fátima, seria um local que poderia receber esse auxílio. Festas populares, poderia, se tem um local, se tem um espaço que é mantido para festas populares, ele pode receber esse auxílio. No inciso 14, né, teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos, livrarias, editoras e sebos, empresas de diversão e produção de espetáculos, estúdios de fotografia, produtoras de cinema e audiovisual, ateliês de pintura, moda, design e artesanato. Aqui a gente tem, né, ateliês aí de artesanato, temos alguns ateliês aí em Paraibuna. Teatro de rua seriam, por exemplo, coletivos, né, que utilizariam aí um espaço de ensaios, por exemplo. Então, pode passar, por gentileza. Galerias de arte, de fotografia, feiras de artesanato, feiras de arte e de artesanato, espaços de apresentação musical, espaços de literatura, poesia, literatura de cordel, espaços de centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares. Outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros aos quais se referem o artigo 7º dessa lei. Então, lembrando do artigo 7 que ele fala lá do cadastro municipal, estadual. Então, se você estiver inscrito em algum desses cadastros validando o seu espaço, aqui já está dizendo que, né, esse inciso aqui já faz contemplar outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros aos quais se referem o artigo 7º dessa lei. Próximo. Parágrafo único. Fica vedada a concessão do benefício a que se refere o inciso 2 do caput do artigo 2º, lembrando, auxílio e manutenção de espaços culturais desta lei, a espaços culturais criados pela administração pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como espaços culturais vinculados às fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas
a teatros e a casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos pelos serviços Sistema S. Sistema S é o SESC, Senac, Senai, fundações públicas, qualquer espaço que o poder público ele já mantém o espaço funcionando. Então o benefício, o inciso 2, que fala da subvenção para a manutenção dos espaços culturais, então se o poder público já mantém, você não precisa do benefício, ele já é mantido pelo poder público. Então esse inciso é justamente para clarificar que é só para aqueles que não recebem nenhum tipo de subvenção do poder público. Então poderão receber por esse período. Próximo. Tem alguma contrapartida? Isso é importante. Por quê? Porque quem recebe, olha lá, os espaços culturais e artigos, as empresas culturais, organizações culturais, comunitárias, cooperativas, instituições beneficiadas, com o subsídio, ficarão obrigados a garantir como contrapartida, após o reinício de suas atividades, a realização de atividades destinadas prioritariamente aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido com o ente federativo responsável pela gestão pública cultural do local. Então, se você é um espaço, se você representa um espaço e recebeu a subvenção, além de comprovar o uso do recurso efetivamente para isso, né, para a finalidade de manutenção do espaço, você vai ter que fazer uma contrapartida após o início de suas atividades, realizando atividades destinadas prioritariamente aos alunos de escola pública ou de atividades em espaços públicos de comunidade de forma gratuita. Ou seja, você vai ter que realizar gratuitamente. Tá? Segue. Tem que prestar conta? Como eu disse, tem. Passa lá. Próximo. O beneficiário do subsídio previsto no inciso 2 do caput do artigo dessa lei deverá apresentar prestação de contas referente ao uso do benefício ao respectivo Estado. Lembra, inciso 2 é a subvenção para a manutenção dos espaços culturais. Então, se você alegou lá que precisa de R$3.000 para manter o seu espaço lá, pagando aluguel, conta de água, de luz, de internet, você vai precisar, então, prestar conta disso depois, tá? No prazo de até 120 dias após o recebimento da última parcela do subsídio. Parágrafo único, né? Ele diz aqui que os estados, municípios e o Distrito Federal assegurarão ampla publicidade e transparência à prestação de contas de que trata esse artigo. Então, quer dizer, provavelmente nós aqui, né, na Fundação Cultural, iremos divulgar em nosso site aquelas organizações que receberam essa subvenção e prestaram conta. Próximo, já estamos encerrando. Aqui a medida provisória, são duas medidas provisórias, essa foi a primeira, 986, que adicionou aí alguns critérios aí à lei, fazendo algumas alterações. Pode passar para o próximo, por favor. Especificamente aí, ele diz, com relação ao repasse, né, ele acrescentou aí o parágrafo 1º ao artigo 2º da lei, dizendo que o repasse aos estados, no artigo 14, tá? Perdão, ele acrescentou o parágrafo 1º no artigo 14, mas se refere ao artigo 2º, né? O repasse do valor previsto no caput do artigo 2º aos estados, então aquele percentual, né, de 50% dos 3 bilhões, que vai para o Estado, Distrito Federal e aos municípios, deverá ocorrer de forma e no prazo previsto no regulamento. Parágrafo 2º. Os recursos repassados na forma prevista nessa lei, observado o disposto no artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 3º, que não tenham sido destinados ou que não tenham sido objeto de programação publicada pelos estados ou pelo Distrito Federal,
no prazo de 120 dias, contado da data de descentralização realizada pela União, serão restituídos na forma e no prazo previsto no regulamento. Então aqui, o que acontece? Na primeira lei, eles deram um prazo de 60 dias para os municípios utilizarem o recurso. Se não utilizar em 60 dias, ele reverte ao Fundo Estadual de Cultura. E só que daí não tinha prazo na lei, na primeira aprovação da lei, não tinha prazo para os estados e o Distrito Federal. Então, com a medida provisória, eles incluíram o prazo para o Distrito Federal, estados e Distrito Federal, o prazo de 120 dias. Tá? E aqui, então, cabe aí uma observação, que eu fiz isso no nosso grupo de dirigentes municipais de cultura, junto à Câmara Técnica da Codivap, que nós estamos trabalhando, que a gente possa estudar aí os pormenores da lei, porque aqui no parágrafo 2º ele fala assim, ó, os recursos repassados na forma prevista na lei, observado o exposto tal, que não tenham sido destinados ou que não tenham sido objeto de programação publicada pelos estados ou pelo Distrito Federal, no prazo de 120 dias, contada a descentralização realizada pela União, serão restituídos na forma e no prazo previsto no regulamento. Só o dinheiro que a União, essa é a minha interpretação, só o dinheiro que a União destinou para os estados, no caso nosso aqui, para o estado de São Paulo, então a parte que o estado de São Paulo recebeu do governo federal, ele tem 120 dias para devolver para a União. Se ele não usar, ele devolve. Se ele não usar em 120 dias, ele vai devolver para a União. O município não usou em 60 dias, remete ao fundo do estado. No meu entender, fica para o estado. O estado não precisa devolver esse dinheiro para a União. Porque aqui, quando diz que o Estado tem que devolver, ele diz que é o recurso destinado ao Estado. Aí cabe a discussão aí dos formados, dos bacharéis em direito, aí, dos advogados, dos procuradores. Então cabe essa discussão. Eu faço essa leitura, baseada na minha singela experiência aí. Bom, por que eu estou falando isso? Porque não é o nosso caso, nós estamos relativamente tranquilos aqui em Paraibuna com relação a receber e a conseguir destinar esse recurso a quem é de direito, porém há municípios que estão aí um pouco perdidos no processo e acham que esse prazo de 60 dias vai ser insuficiente. Então eu faço essa leitura justamente em defesa desses municípios, né? Que esses 60 dias do município ele vai devolver o dinheiro para o Estado e o Estado não tem obrigatoriedade de esse dinheiro que o município devolveu para o Estado, dele devolver para a União. Vamos esperar a regulamentação, o que ela vai dizer, mas eu acredito que eles não devem mexer nisso não. E aí cabe essa defesa aí, se for necessário até uma defesa legal mesmo, né, dessa interpretação. Bom, sigamos. Parágrafo 3º. Aplicação prevista na lei para os estados e Distrito Federal, observado disposto no parágrafo 1º do artigo 2º, em relação à renda emergencial prevista no caso do subsídio mensal, ficam limitados os valores entregues. Aqui é uma questão técnica que ele diz, tipo assim, nós estamos mandando dinheiro e se o município, o estado achar que precisa de mais, ele pode colocar do próprio bolso. Tá? Basicamente é isso. Próximo. E a medida provisória 990 eu coloquei só porque, para esclarecer, porque às vezes o pessoal acha que saiu mais uma, o que é, já autorizou, essa saiu depois, né, foi a última que saiu, a 990, e é só uma questão técnica aí da administração que está pegando o dinheiro de uma conta, lá os 3 bilhões de uma conta e colocando na outra. Tem que fazer esse trâmite, né? Então só abre o crédito extraordinário e tal, é só uma questão técnica aí. Tá? Põe o próximo, por favor, Rafa, pode pôr o próximo. A gente iria fazer um bate-papo, tá, pessoal? Se fosse se a gente tivesse conseguido fazer na semana passada o nosso seminário ao vivo, né, em tempo real, a gente abriria aqui um momento para perguntas. Porém,
nós continuamos aberto aí em nossos canais de comunicação aí, né? Todos os nossos canais, Facebook, Instagram, WhatsApp, telefone, e-mail. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, precisar de alguma orientação, seja com relação à lei, seja com relação aos nossos cadastros, né? O CAP, que é o Cadastro dos Artistas de Paraibuna, seja o CATAC, que é o Cadastro dos Trabalhadores da Arte e Cultura, pode mandar para a gente, pode nos acionar aqui que a gente vai responder aí na maior brevidade possível. E na dúvida, preencha os 2 cadastros, preencha o cadastro. Preencher o cadastro não é garantia de que você vai receber, mas você está se inscrevendo, está pleiteando, olha, eu acredito que eu tenho o direito de receber. E aí vai ser avaliado conforme a regulamentação que a gente ainda está esperando do governo federal, deve sair aí nos próximos dias, e a gente está esperando e aí, com base nessa regulamentação a gente vai avaliar quem pode e quem não pode. Tá bom? Eu vou encerrar então fazendo aqui os meus agradecimentos à equipe da Fundação Cultural, toda a equipe, nossa equipe aqui que está sempre disposta e empenhada em fazer o melhor, sempre fazendo o melhor. E as comissões municipais setoriais, nós teremos reuniões aí na próxima semana, já estão agendadas, já estão no nosso site, aí o calendário de agenda. E a Lei Aldir Blanc é pauta de todas as comissões, tá? A gente vai falar aí dos editais. Agradecer ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Municipal de Cultura, que também foi constituído aí e já tomou algumas atitudes importantes aí. O pessoal da Prefeitura, que tem nos auxiliado aí a parte técnica, em especial aí, né, o nosso prefeito Vitor, o Jonatas e o Joaquim, que estão aí acompanhando bem de perto. Agradecer ao pessoal da Super Rádio Paraibuna, que sempre abre para a gente lá o microfone, para a gente poder falar das nossas realizações e divulgar o que a gente precisa divulgar. Agradecer ao pessoal da Codivap, o pessoal da Câmara Técnica da Codivap, todos os dirigentes, diretores municipais de cultura, e você que acompanhou aí até o final esse vídeo, e espero que a gente possa ter auxiliado aí no entendimento um pouco mais amplo, mais profundo da lei. O que a gente tinha para explicar, a gente explicou. Alguns artigos da lei a gente não falou porque não cabia a nossa realidade aqui em Paraibuna, então não tem necessidade da gente consumir esse tempo com isso. Mas a lei está aí, é pública para quem quiser conhecer. Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição para os esclarecimentos. Tá bom, pessoal? Então a nossa intenção é o maior número possível de pessoas que tenham direito, evidentemente, que recebam esse benefício, que a gente possa usar desses 152 mil e mais o que o Estado eventualmente pode estar repassando aí a título de emergencial, né, subsídio emergencial, aí, auxílio emergencial, e para que a gente traga esse dinheiro para o município, que não é para mim, não é para a gente investir em equipamento, para a fundação, nada, mas é justamente para o nosso cidadão aí receber essa renda e usar aqui no nosso comércio e ajudar nesse processo de retomada da economia. Tá bom, pessoal? Até mais, valeu!